Conte as horas, porque a partir de hoje, muita gente vai começar a ver você de um jeito diferente. Você é uma pessoa da fé. Você é uma pessoa que crê em Deus. E o Todo-Poderoso, ele me mandou dizer para você que a partir de hoje, uma grande reviravolta, assim, ó, uma grande mudança começa a acontecer na sua vida. Muita gente tem abusado da sua boa vontade. Tem abusado do seu jeito de ajudar. Do seu jeito de fazer o bem. Como eu sempre digo, aonde existe excesso de bondade, também existe o excesso do aproveitamento. Sempre tem gente querendo só tirar proveito. Mas a partir de hoje, começa a mudar muita coisa na tua história. E essas pessoas que se aproveitavam de você, não vão se aproveitar mais. A mensagem de Deus hoje é Eclesiastes 3:1. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de plantar e tempo de colher. Existe tempo de chorar e tempo de sorrir. Existe tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Existe tempo de costurar e tempo de rasgar. Existe tempo de guerra e tempo de paz. Chegou o tempo de você nunca mais ser a mesma pessoa. Tem parente teu que não conhece tua dor, não sabe o que tu passa, e às vezes acha que a sua vida é fácil. E só para acrescentar, eles malham o seu nome. Olham para você como se você tivesse a melhor vida do mundo. E começam a colocar você em uma situação como se você fosse o culpado pelo problema dessas pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que existem parentes seus que fazem questão de servir o teu nome na roda da fofoca? Sabe por que é que existem parentes seus que fazem questão de querer denegrir tua imagem? Porque você decidiu não atender os caprichos. Você disse assim: eu vou seguir o que Deus colocou no meu coração e o resto, que se vire. Existem parentes, nossos próprios consanguíneos, que não vão gostar das nossas iniciativas. Cá para nós. Entre você e Deus, não foi resolvido? Então por que é que tu tá preocupado com o que os teus parentes vão achar? Segue teu caminho. Trilha a tua jornada. E o resto? Chegou a hora de você dar um basta. Acabou. Acabou a paciência. Ela é sua e você sabe que está no seu limite. Acabou a espera. Você sabe o quanto você já deu oportunidade. E acabou o teatro. Você tem suportado coisas caladas só para não desagradar certas pessoas. Você acha que essa mensagem está aparecendo para você por acaso? Você acha que foi o talvez? Você acha que foi simplesmente coincidência? Existe uma manifestação de Deus por trás dessa mensagem profética em forma de vídeo. E o Todo-Poderoso, ele me trouxe aqui para dizer para você: já passou do tempo, de você começar a colocar alguns pontos nos is. Porque muita coisa só tem dado errado porque você tem permitido. Se você vai colocar em prática ou não, depende de você. Mas a mensagem que Deus mandou eu falar para você, ela está entregue. Desculpa parecer assim, mas eu vou precisar falar. Você nunca vai enfrentar em toda a sua vida um gigante maior que você mesmo. Antes eu achava que os gigantes era
a falta de dinheiro, a falta de saúde, as pessoas perseguindo. Mas com o tempo você vai aprendendo que o seu maior inimigo é você mesmo. Quantas vezes você não se auto-sabotou? Quantas vezes você não decidiu por conta própria desistir de muita coisa? E eu estava aqui refletindo hoje, e como eu não acredito no acaso, eu acredito que foi uma direção de Deus que me pediu para te dizer: vença o seu inimigo próprio hoje. Sepulte esse desejo de desistir, essa vontade de parar, e continua firme. Eu creio que você vai vencer e vai dar certo. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu peço sinceridade na sua resposta. Tá certo? Não vou demorar. Entre ter paz ou ter razão, o que é que você escolhe? Entre ser a dona da razão ou permanecer em paz, qual é a sua escolha? E eu estou te perguntando isso aqui porque o fato de ser uma pergunta não quer dizer que não seja uma mensagem de Deus. Às vezes, nós só não ganhamos a luta ou a guerra porque queremos ter razão sempre. E nem sempre o vencedor sai com a razão. Às vezes o vencedor sai com paz. A pergunta é essa: entre ter paz ou ter razão, o que é que você escolhe? Seja sincera. Razão ou a sua paz? Estenda a sua mão na minha direção que eu já quero começar profetizando para a sua vida que essa confusão não vai continuar. E o que estava dando errado na sua vida vai passar a dar certo. Que bom você chegar aqui. Deus falou muito forte ao meu coração que eu precisaria te entregar essa mensagem hoje. Presta aqui alguns minutos, porque eu sei que você vai receber algo muito forte de Deus. Inclusive, eu não sei se você prestou atenção, mas ultimamente muita coisa tem se levantado ao contrário na sua vida. Algumas barreiras e batalhas se levantam exatamente para o nome de Deus ser glorificado. E o Senhor me entregou hoje uma responsabilidade muito grande. Deus me entregou uma mensagem que está no livro do Gênesis, capítulo 26 e no versículo 22. E eu vou ler essa mensagem aqui para você. E enquanto eu leio, já vai fazendo uma coisa aqui pela fé, que é deixando o seu nome nos comentários, porque no final da mensagem eu quero apresentar sua vida em oração e eu tenho certeza que o que Deus fará será coisa grandiosa, porque Ele sim pode todas as coisas. Gênesis capítulo 26 e versículo 22 diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer aqui, porque a mensagem que Deus me entregou é uma coisa muito profética, é algo muito forte, muito forte. A Bíblia vai dizer no capítulo 26 que Isaac, ele vai habitar nas terras de Gerar. E o rei daquelas terras era um rei filisteu chamado Abimeleque. E esse homem chamado Abimeleque, ele recebe Isaac, ele dá espaço para Isaac. Ele permite que Isaac plante, ele permite que Isaac semeie, ele permite que Isaac viva naquele lugar como um outro cidadão. Só que começa a acontecer algo, presta muita atenção nessa mensagem aqui, porque eu tenho certeza que a resposta que eu estou te entregando hoje vai se encaixar no que você precisa. Isaac recebe a oportunidade de semear na terra de Abimeleque. E o texto vai dizer, olha o que está escrito aqui. Gênesis 26, versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele trabalha duro, ele se empenha, ele avança ao ponto de incomodar.
E isso aqui já começa a falar com você. Porque algumas pessoas se incomodam com o seu avanço, com a sua evolução, com o seu processo de melhoria. Vou lhe dizer uma coisa, prosperar não é para todo mundo. Muita gente acha que prosperar é enriquecer financeiramente. Isso não está direcionado ou apenas facultado ao financeiro. Prosperidade abrange todo um leque. Prosperidade é espiritual, é conjugal, é profissional, é intelectual, é financeiro. E é isso que acontece com Isaac. O contexto bíblico vai dizer que Isaac ele prospera tanto, mais tanto, que o rei se incomoda e expulsa ele da terra. Olha bem para mim aqui. Quantas pessoas você não conhece que se incomodam? Vou repetir essa frase. Quantas pessoas você não conhece que se incomodam com a sua melhoria? Que não se incomodam, ou melhor dizendo, que se incomodam com o seu jeito, com o seu avanço, com o seu progresso, com o que você tem feito, que tem melhorado sua vida? Fala para mim, quantas pessoas não se incomodam? Porque tem gente que fica chateada se você melhorar de vida, se você mudar de cidade, se você é promovida, se você tem uma condição de vida melhorada. Tem gente que se incomoda com isso. E é o que acontece com Isaac. A bênção de Deus, a prosperidade do céu, não está facultada ao que algumas pessoas pensam. Muita gente acha que Deus tem prediletos e escolhidos no sentido de salvar, e não tem. Ele morreu por todos. Mas existem chaves. Isso aqui é profundo. Existem acessos. Existem portas. Existem mistérios que poucos irão se esforçar para entender. Quantos Moisés houveram na Bíblia? Quantos Ezequiéis? Quantos Eliseus? Tudo bem que poderiam existir vários na época que eles viveram, mas distintamente para fazer o que cada um fez dentro da sua função. Só existiu um José que marcou o Egito, foi o José, filho de Jacó. E o que eu quero dizer para você é que existem coisas que Deus vai usar a sua vida para fazer e algumas pessoas à volta não ficarão felizes. Aí entra a história de Isaac. Isaac está crescendo, está prosperando, mas alguém se incomodou com o crescimento, ao ponto de expulsar esse homem. Tudo bem, Isaac tem que sair da terra, mas a bênção não saiu de Isaac. Tem gente que acha que a tua prosperidade depende do terreno dela ou dele. Tem gente que acha que a tua prosperidade depende da influência. Só vai crescer se você receber algum padrinhamento dela. Só vai prosperar se ela indicar você. Tem gente esquecendo que a sua bênção, a sua prosperidade não provém da terra, provém do céu. O texto vai dizer que Isaac sai da terra de Gerar e vai cavar os poços que o seu pai, Abraão, havia deixado cavado, mas os trabalhadores de Abimeleque entulharam os poços, os filisteus. E os trabalhadores de Isaac começam a desentulhar os poços. O texto diz que ele encontra águas vivas, mas os homens inimigos se aproximam e dizem assim: esse poço é da gente. Isaac é águia, Isaac não debate, Isaac não perde tempo lutando por algo que ele sabe que tem potencial de alcançar bem maior. Eita Jesus! E Isaac dá um nome para o primeiro poço. O nome do primeiro poço se chama Ezeque, que quer dizer inimizade. Isaac olha e diz assim: se tem inimizade aqui eu não fico, eu saio. Ele vai embora e cava o segundo poço. Quando novamente encontra água, os mesmos homens se aproximam e dizem: esse poço é nosso, a terra é nossa. Isaac olha e diz: fica de novo com o poço, mas eu vou batizar esse agora de Sitna, que quer dizer terra de contenda. Aonde tem inimizade em Ezeque, ele não fica. Aonde tem contenda, ele também não fica. Sabe por quê? Isaac sabia que a inimizade e a contenda eram dois fatores cruciais para fazer o processo de prosperidade travar. Pega isso aqui para a tua vida hoje.
Se você está em um lugar onde tem inimizade e contenda, fuja. Saia. Até Jesus Cristo deu testemunho disso. Jesus disse que uma casa dividida não prospera. E ele deu direcionamento até o inferno. Ele disse: Satanás não expulsa Satanás. Ou seja, até o inferno é organizado. Isaac, Gênesis 26, versículo 18 e 19. Você precisa ler. O texto vai dizer que ele passa por 2 poços, Ezeque e Sitna. Um se chamava inimizade e o outro contenda, mas ele não ficou em nenhum dos 2. E agora ele encontra o 3º poço, que ele mesmo cavou. O 3º poço ele chama de Rehobote, que a expressão mais próxima quer dizer: Deus me fez prosperar e alargou as tendas, alargou as terras. Deus está falando com você hoje. Não fica na contenda, não fica na inimizade. O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande, é coisa linda. Mas não perde o teu tempo na inimizade. Não perca o seu tempo na contenda. Algumas pessoas fazem questão de viver só de contenda e de inimizade, mas você não nasceu para isso. Já escreve aqui nos comentários, deixa eu ver teu comentário. Escreve assim: não ficarei na inimizade, não ficarei na contenda. Deus está te alertando. Deus está te dando direções, te dando direcionamento. E se eu fosse você agora, nesse exato momento, eu começava a receber e tomar posse. Porque eu tenho certeza, não é a primeira vez que Deus fala contigo sobre isso, não. Não é a primeira vez. Ou é? É a primeira vez que Deus fala contigo sobre inimizade e contenda? Então recebe. Já recebe e escreve aqui: eu tomo posse. Escreve: eu tomo posse. Você não vai recusar essa oração que eu vou fazer agora. Esse momento é de oração. Aproveita agora e já coloca aqui o nome das pessoas que você ama. Eu quero orar com você. Ou vai recusar? Vai recusar a oração? Então faça um ato de fé. Pega aqui, clica nessa seta, ou então copia o link e manda para as 3 primeiras pessoas da sua lista de contato. Roberto, eu não gosto de mandar para os contatos. Então coloca só nos seus status, nas suas redes sociais. E eu tenho certeza que o nome do Eterno vai ser glorificado do mesmo jeito. Eu quero fazer um momento de oração. Eu quero clamar pela sua vida. E eu não sei qual é a luta, qual é a batalha, eu não sei qual é a dificuldade que você vem vivenciando, que você está enfrentando. Mas eu quero orar com você agora. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na autoridade do seu nome que eu apresento esta vida agora, Jesus. E eu coloco todas as lutas, eu coloco todas as dificuldades que essa filha ou esse filho estão passando. Eu coloco na tua dispensação por misericórdia. E eu peço o auxílio do céu. Eu peço a ajuda da Trindade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peço hoje que aonde houver alguém que necessita de um alargar, um abrir de portas, um alargar de caminhos, que precisa de uma movimentação do céu na terra, eu coloco essas vidas em tuas mãos. Meu Pai, eu não sei qual é a maior dificuldade que essa guerreira ou esse guerreiro vem passando, mas eu te suplico hoje, coloca a providência, concede o que eu não consigo. Senhor, eu apresento as áreas de saúde, eu apresento a área financeira, a área psicológica, a área amorosa. Senhor Jesus, mesmo que às vezes estejamos com pouca fé, o Senhor disse que se a nossa fé for como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como, é a qualidade. Mesmo sendo a menor das sementes, se destaca entre elas. Se nossa fé for genuína, mesmo sendo pequena, mas nós temos fé em Ti. Como essa palavra que o Senhor disse, eu faço dessas palavras essa oportunidade de oração. Que a nossa fé seja como aquele grão de mostarda, aquela semente que não se mistura entre outras. E é por isso que pela fé eu já oro pedindo ao Senhor, concede livramento, concede graça, Pai, concede libertação, concede cura, meu Deus.
Eu não sei quais são as verdades que essa pessoa precisa, sabe, Pai, superar. Eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são as mentiras que contaram, mas hoje eu coloco em tuas mãos. E eu peço, vai limpando o sangue, meu Deus. Vai limpando os vasos sanguíneos. Vai repreendendo todo o mal, todas as dores, todas as ciladas, todas as frustrações. Eu coloco em tuas mãos nesse dia de hoje. E no nome de Jesus Cristo, eu entrego cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode escrever a palavra amém. Você pode escrever a palavra... Escreva aqui nos comentários a palavra amém. Isso, escreva amém. Olha para mim. Nessa oração, Deus falou muito forte ao meu coração que Ele vai soprar um vento favorável. O vento será favorável. E eu não sei o que precisa ser resolvido, eu não sei o que precisa ser solucionado na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Deus conhece você por dentro e por fora, e Ele sabe quais são suas reais necessidades. E nessa oração Deus disse, vou soprar um vento favorável. E você vai tomar posse. Você recebe? Então faça aqui um trabalho agora de mensageiro e mensageira. Já manda essa oração para as 3 primeiras pessoas que você sentiu no coração. Roberto, as 3 por quê? É representativo, uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e mais uma em nome do Espírito Santo. Faz isso, faça isso para a glória de Deus, porque eu creio que a sua oração, eu creio que o seu clamor ainda chama a atenção de Deus. Faça isso agora, não saia sem enviar para alguém, tá bom? Que o santo e poderoso nome de Jesus resplandeça na sua vida.